Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta segunda-feira, dia 7 de julho. Aproveito para comentar que teremos uma semana aí mais quebrada, primeiramente pelo Jogo do Brasil amanhã, pregão desta terça-feira. O pregão vai funcionar até às 14 horas e 30 minutos, fechará nesse horário. E na quarta-feira é feriado em São Paulo, então a bolsa vai estar fechada na quarta-feira. Então amanhã pregão reduzido, bolsa fechada a partir das 14h30 da terça-feira e só volta na quinta-feira a bolsa. Então temos uma semana mais quebrada. O Ibovespa começou a semana aqui com queda de 0,47%, esteve pior durante o dia, começou a primeira hora com queda de 1,05%, mas terminou se recuperando ali nas demais horas do pregão, gerando um movimento ali de alta, se sustentando ainda acima da região dos 53.700, 53.680, 53.700. Então segue dentro de uma característica de movimentação para cima, mas descaracteriza isso a partir do momento que perder a mínima de hoje, porque aí já começa a ter uma característica maior de movimentação para baixo, inclusive com pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Isso aqui seria a perda de 53.376. Ideal que o Ibov mantenha-se acima dessa região e melhor ainda que supere a máxima desse topo do G60, a máxima da semana passada. Olhando agora para outros papéis, PETR4. PETR4 teve um pregão de baixa, 1,26%, também teve pior no dia, uma primeira hora de pregão bem ruim. Tentou uma subida igual ao Ibov, mas perdeu forças. Petro segue ali naquela região, bem travada nessa faixa de preço. Fez aqui uma correção mais forte para baixo, não conseguiu superar o topo anterior. Então mantém aí seu cenário mais difícil de se trabalhar nesse momento em termos de compra de swing trade em cima de PETR4. Suporte imediato nessa faixa aqui de preço na região de R$17, por volta de R$17. E a resistência nesse momento ali no ponto mais tocado, ficou mais travado em R$17,46. Vale 5. Vale 5 que está em tendência de alta de curto prazo, vem apresentando a correção, segundo pregão aí dessa correção. Ideal que tenha mais pregões para frente, 4, mais 2 a 3 pregões, ou seja, para aliviar um pouco essa movimentação forte para cima, pois o viés ainda é para cima, ainda é de buscar essa faixa de resistência. Mas o ideal é que tenha uma correção um pouco maior para trabalhar com relação ao risco-ganho mais favorável em cima da Vale 5. Então, pregão de queda de 0,72%. A perda da mínima de hoje reforça ali um cenário de correção até ainda mais fraca pelo G60, topos e fundos descendentes bem curtos em relação ao último movimento de subida, mas reforçariam a chance de vir a testar até um gap aqui que ela deixou aberto no G60 na faixa dos R$ 27,32. Abaixo dessa região, o ativo tem suporte em torno de 27,05 e depois disso na faixa dos 26,70. BBDC4, nós encerramos a posição comprada em BBDC4 no pregão de hoje. O encerramento da posição foi em R$ 32,10. Ela perdeu a mínima do pregão passado, apesar do pregão passado ter sido um pregão também reduzido. Perdeu a mínima do pregão passado com um candle muito forte de baixa no G60. Perdeu a mínima da primeira hora de pregão, aí eu fiquei aguardando algum repique de alta. Aí ele passou essa hora aqui toda de lado e ainda gerou um sinal negativo num tempo gráfico inferior. Decidi pela saída, a ação terminou ganhando força relativamente aqui para cima. Mas o fato é que essa queda descaracterizou a minha operação, pelo menos a minha expectativa de força compradora, descaracterizou e por esse motivo eu saí. A gente teve alguns exemplos parecidos com isso. TIM P3, a gente saiu da posição comprada logo no dia seguinte após a nossa entrada, depois dela ter aberto muito bem, ter vindo aqui para baixo. Então ela descaracterizou, não significa dizer que a ação vai despencar. Nesse caso ela até chegou aí para um preço mais alto depois da nossa saída e terminou realmente dando uma despencada. Mas a Gol 4 não despencou, mas está ali abaixo do nosso preço de saída também. Geramos aqui uma entrada, por falar nisso, diversas posições, diversos ativos. O cenário está mais complicado nesse momento para ponta compradora. Complicado é porque as operações não estão andando, não que não está dando nenhuma entrada, está gerando algumas entradas, mas elas não estão andando nesse momento.
Então aqui o ativo também gerou uma sinalização de alta, perdeu força, a gente resolveu sair da posição, chegou a estar no preço mais alto do que a gente saiu, mas novamente caiu aqui hoje 2,28%. SBSP3 também foi algo nesse sentido. Então perdeu força logo depois da nossa entrada, e decidimos pela saída, perdeu a mínima do pregão anterior logo na sequência. A ação voltou para um preço mais alto e aqui está de novo basicamente no preço que nós saímos da posição dela. Então é basicamente isso. Descaracterizou a minha entrada a BBDC4, pode até realmente concretizar em um movimento para cima, mas já apresentou uma situação que esse movimento pode vir fraco aqui para cima na BBDC4. Seguimos aí comprado em GET4. A ação conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas voltou a perder força logo na última hora de pregão. Começou mal, aqui ficou travada no início do pregão, depois deu um sinal de baixa, não evoluiu nesse sinal de baixa, ganhou força e terminou perdendo força logo na última hora de pregão. Então, se essa ação perde a mínima também do pregão de hoje, que é R$ 19,36, já começa também a trazer uma sinalização negativa para a nossa posição comprada, e eu vou estar avaliando a continuidade da mesma. Próximos ativos, SMLE3, só para destacar essa questão de perda de força, o que está acontecendo, muitos ativos que estão inclusive em tendência de alta ainda vão passando por um processo corretivo. E aí apresentam uma correção, estão gerando sinais de alta, mas não estão evoluindo mais. Ou seja, apresentando uma correção já por um tempo gráfico superior, ou seja, uma correção um pouco maior, que pode durar um tempo maior. Então aqui é SMLE3, queda nesse pregão 2,31%. É um ativo que a tendência de alta no médio, no longo prazo, é um ativo interessante para ficar atento para a ponta compradora, mas nesse momento ainda não tem, no meu entender, um cenário totalmente já adequado, um ponto de entrada definido para a ação em termos de compra de swing trade. Gafisa, falando aí de um destaque, Gafisa fechou bem o pregão de hoje, com alta de 2,98%. Teve até uma pergunta dentro do Investmania, onde poderia gerar entrada em cima de GFSA3, se gerava entrada nesse rompimento. Então comentei que para um perfil mais arrojado poderia fazer uma compra em 3,41, com stop em 3,33 e objetivo em 3,65. Terminou fechando bem, começou rompendo bem aqui com alta de 2,98%, abrindo chance de buscar suas próximas resistências, que para mim está localizada principalmente nessa região aqui de R$ 3,50. Por volta de 3,50 seria um ponto para mim um pouco mais relevante em termos de resistência para essa ação, nesse movimento de subida. Então, para quem está comprado, pode trabalhar inicialmente com stop em 3,33, mas ficar atento, se a ação depois desse rompimento voltar a fechar abaixo dos 3,40, não seria algo bom para quem está comprado, e avaliaria aí a continuidade nessa posição em cima de GFSA3 Gafisa. NBR3, a gente continua atento a diversos outros ativos. Por exemplo, a NBR3 continua em tendência de alta, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Gerou um candle muito forte de subida, com chance de poder gerar um movimento aqui para romper esse topo. Está um pouco ali prolongado, um pouco inclinado para cima no gráfico semanal, que pode apresentar uma correção mais fraca aqui ainda, mas é uma ação que a gente olha para o G60, veio forte para cima e vai apresentando aqui uma correção em formato até de flâmulo, que pode romper aqui para cima e trazer uma chance de uma compra com stop mais curto via G60. Então, nesse mesmo formato, tem a Cruz 3, que também gerou um candle de força, mas até agora a gente observa que ela não conseguiu ir adiante, não conseguiu gerar essa sinalização de entrada, vai dando indício de perda de força, mas seria interessante avaliar uma compra sim, numa superação de 23,09. A VEG3, que a gente já tinha mencionado, que estava atento, a ação tomou uma pancada nesse pregão, ou seja, vai passando também por um processo de correção um pouco mais longo, principalmente correção do gráfico semanal, e aqui já bagunçando a tendência que era de alta, vindo para uma tendência mais indefinida de curto prazo. Se perder essa mínima aqui, 27,40, confirma uma tendência de baixa de curto prazo, a VEG3. E a GRND3, que também teve um pregão forte na sexta-feira, com alta de 4,46, 14,04 é o fechamento dela na sexta. 4,46% de alta, anulando uma tendência de baixa na ação,
Pregão de hoje, um candle mais de definição, é basicamente uma correção ali pelo G60, também é outro ativo, assim como a NBR3, que pode trazer uma alternativa de compra, se conseguir romper aqui essa máxima, com um stop mais curto via G60. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.